Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Para mim é sempre uma alegria passar por aqui e ganhar o carinho da igreja e a expressão com que a igreja aqui me respeita, me honra. E isso faz crescentemente eu ter vontade de passar por aqui. E foi essa a motivação também com que eu aceitei esse convite do Conselho da Igreja e da sua diretoria de estar aqui mensalmente compartilhando com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem me dado e recebendo a partir de vocês aquilo que o Senhor quer trazer para a minha vida também em termos de bênção, em termos de carinho. A palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa noite é a respeito da dimensão do pecado na vida humana. E acho que a gente está vivendo um tempo que está ficando meio fora de moda falar em pecado e tratar desse assunto especialmente no contexto da igreja, de uma maneira que nós possamos entender a realidade do pecado numa dimensão um pouco mais ampla do que aquela que comumente nós tratamos ou trabalhamos. Geralmente, nós nos referimos às pessoas de fora do nosso círculo como os pecadores. E, dessa forma, nos excluímos deste grupo como se só os de fora fizessem parte dele. Nós temos uma concepção do pecado que talvez careça de uma revisão, porque o pecado, para nós, está sempre muito mais associado ao que as pessoas fazem, ao que o ser humano faz, do que a identidade, e nos detemos com mais facilidade aos sintomas da doença, ao invés de encararmos de frente a doença como ela é. Desta forma, nós categorizamos pecado. Desta forma, para nós, tratamos as questões da vida, principalmente quando dizem a respeito da vida dos outros, classificando elas num pecado, ou às vezes dizendo, isso foi só um pecadinho, uma coisa sem importância, ou às vezes foi um pecadão, né? E especialmente quando o pecado é nos outros, ele tem uma tendência muito maior de ser dão do que zinho. E quando é em nós, geralmente ele cai na categoria do zinho, né? E vamos tratando sempre de classificar as questões, e os pecados dos outros a gente pendura no pescoço, e os nossos pendura nas costas, porque assim nós ficamos impedidos de vê-los, de contemplá-los de uma forma mais constrangedora. A verdade é que é muito mais fácil enfrentar e conceber a realidade do pecado como um ato isolado, do que enfrentar o que a palavra de Deus nos diz de que pecado não é o que eu faço, mas pecado é a realidade que expressa quem eu sou. Na verdade, o que ocorre é que o homem não é o que faz, não é o pecado, não define isso. Entendemos normalmente o pecado como o homem faz e não quem o homem é. Perdemos de vista que o homem é pecador e por isso peca. E perdemos de vista também que temos reduzido num critério muito subjetivo o pecado a uma meia dúzia de ações isoladas, desconectadas da realidade da identidade da pessoa. Por isso, com franqueza e com facilidade, nós não nos sentimos pecadores. Com muita frequência, nós temos uma imagem de que, afinal de contas, nós já somos cristãos. Nós já estamos aqui no convívio da Assembleia dos Santos, que é santa e que é a Assembleia Divina, e que, portanto, jamais nos referimos a nós como sendo pecadores.
O homem é sempre um homem de extremos. Ou ele fica naquela do miserável pecador, que não tem nenhuma chance, ou ele se esquece da sua identidade, que só será alvo da plena redenção quando este corpo for ressurreto, e acaba vivendo com o pecado uma realidade, no mínimo, leviana. O pecado tem dimensões drásticas na nossa vida. O pecado é a mais antiga doença sexualmente transmissível, porque sempre que um homem e uma mulher se somam, geram alguns pecadorzinhos. A gente já nasce assim, né? Já vem de sangue. Pecado é a mais antiga doença sexualmente transmissível. E não há nenhum preservativo que a impeça. E mais do que isso, nós vamos vivendo uma realidade em que classificamos aqueles pecados ou aquelas expressões do pecado que nos parecem imperdoáveis, que nos parecem esgotar a plenitude da graça de Deus. E desta forma, muitas coisas e muitas realidades da nossa vida vão ficando de lado. Dizemos orgulhosamente, nunca adulterei. Dizemos orgulhosamente, nunca roubei. Dizemos orgulhosamente, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, mas com certeza não teríamos coragem de dizer nunca menti. Nunca pensei inadequadamente a respeito do meu próximo. Nesse terreno da nossa mente, no terreno da nossa estrutura de pensamento, o pecado tem amplo espectro e ampla ação. O pecado está nesta hora correndo nas minhas veias. Vírus forte, destruidor, que torna avassaladora a minha fragilidade diante da vida, que torna avassaladora a minha falta de imunidade em relação aos sentimentos malignos mais profundos da existência humana. O efetivo pecado na vida, irmãos, se nós pudéssemos definir exatamente o que o pecado é e não os sintomas que ele apresenta, nós diríamos que o pecado é viver fora do propósito de Deus. Nós diríamos que o pecado é a realidade de nos apartar do projeto eterno de Deus, de fazer para nós pessoas semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Que isso, na verdade, é que é viver fora do plano de Deus. Daquilo para que Deus nos criou, dos sonhos de Deus a respeito da nossa vida. E encarando o pecado nessa perspectiva, nós teremos mencionado todos os sintomas que o pecado gera. Se encararmos o pecado na perspectiva de doença, de enfermidade que está presente na vida de todo ser humano, nós aprenderemos a ser um pouco mais humildes com as nossas posturas comportamentais e aprenderemos a ser um pouco mais compreensivos com a realidade do pecado na vida dos outros. E a palavra de Jesus, no episódio da mulher pecadora, ecoa nos ares aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, nos convidando sempre a refletir: aquele, pois, entre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E como o pecado é doença, é sangue contaminado correndo nas veias, nenhum daqueles que estava lá poderia ter qualquer atitude diferente da que teve: silenciar e retirar-se. Fico pensando de quanto legalismo existe nos arraiais nossos, nos arraiais dos chamados cristãos. Fico pensando com que facilidade nós temos rotulado pessoas, nós temos marginalizado pessoas, nós temos rejeitado pessoas, porque estamos mais impressionados com os sintomas da enfermidade do que com a enfermidade em si mesmo.
Quando vamos tratar alguém na sua saúde física, nós não estamos preocupados com os sintomas, nós estamos preocupados com a doença. E entendendo o pecado nessa perspectiva, eu queria traduzir um pouco mais do que é viver fora da perspectiva de Deus, fora daquilo para que Ele morreu que nós vivêssemos, mesmo estando aqui domingo após domingo, mesmo desfrutando de um louvor maravilhoso como esse. Obrigado, Gerson, eu sou sempre abençoado, porque é um louvor cristocêntrico, isso me faz um bem enorme ao coração, remete a Jesus, né? Mas mesmo com isso tudo, vivendo a realidade da enfermidade sem se aperceber dela, afinal de contas, olhando para a minha vida, eu sou que nem o jovem rico. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, nunca fiz aquilo, portanto, olha, eu sou um cara joia, viu? Me olhe no espelho e digo, você é nota 10. Só porque os sintomas da enfermidade não estão presentes, pelo menos aos meus olhos, eu me julgo curado ou me julgo melhor do que os outros. É possível, irmãos, estar aqui, domingo após domingo. É possível estarmos envolvidos com toda essa atmosfera de espiritualidade e estarmos vivendo totalmente de costas para o plano de Deus. Sabe quando isso ocorre? Toda vez que você vive para si mesmo, ao invés de viver para Ele. A palavra de Deus diz que Ele está interessado em pessoas cujo coração é completamente dele. Que Deus não admite adultério espiritual, que Deus não se conforma com um coração dividido, com alguém que não é totalmente dele. E há muitas pessoas no contexto do reino de Deus, porque vamos tratar hoje um pouco do pecado na nossa realidade e não na realidade lá de fora. É possível estar aqui com o coração dividido. Nessa realidade, eu vivo em função da construção do meu próprio reino, ao invés de em função da edificação do reino de Deus. O que tem prioridade na minha vida é aquilo que é do meu interesse primário. O que tem prioridade na minha vida é aquilo que me vai ajudar a alcançar e conquistar as minhas coisas. E com facilidade, quando temos que optar entre uma radical decisão entre o nosso reino e o reino dele, decidimos a favor do nosso reino e colocamos o reino dele em segundo lugar. Pecado, na sua essência, é me fazer viver em função dos meus próprios interesses, ao invés de viver em função dos interesses de Deus. Uma outra manifestação, como esse pecado, na sua essência enfermante, está presente na minha vida, é quando eu sempre deixo para depois o posicionamento de um compromisso radical com Cristo e com o seu senhorio. O número de pessoas que tem dentro deste auditório seria suficiente para ganhar esta cidade inteira para Cristo, se Cristo fosse radicalmente o Senhor das suas vidas, inclusive a minha. Seria suficiente 12 homens que não foram em nada melhores do que você e eu, ao lado de Jesus, viraram o mundo de cabeça para baixo. E por causa do compromisso, da radicalidade do compromisso, por causa de terem abandonado os seus sonhos pessoais, por causa de terem estabelecido uma relação de entrega plena ao Senhor Jesus, foram capazes de fazer com que nós estejamos aqui hoje, frutos indiretos do compromisso que estabeleceram. Por quantas gerações mais nesta linda cidade estará presente o radical compromisso seu com Jesus? A quantos isto vai alcançar? Às vezes, eu gosto muito de que os meus irmãos prosperem. Gosto muito de ver meus irmãos tendo um bom carro, tendo uma boa casa. Eu gosto muito, eu não sou um pregador sobre prosperidade, mas acho que isso é uma bênção natural, uma consequência de andar com Deus, e acho que pobreza e miséria não são efetivamente bons testemunhos.
Entretanto, às vezes me dói ir na casa de uma pessoa cristã, olhar a mansão em que ela mora, visitar os cômodos belíssimamente decorados e ver o templo do Senhor em ruínas, sujo, sem pintura, cadeiras quebradas, uma condição de ministério tão limitada ao homem de Deus que está à frente daquele rebanho. E me pergunto, Senhor, onde está o compromisso com o teu reino? A minha casa pode e deve ser uma casa próspera, mas se essa prosperidade minha, pessoal, não for respaldada e acompanhada pela prosperidade do que é do meu Senhor, eu devia ter um pouco mais cautela com aquilo que eu invisto em mim mesmo. O pecado é essa capacidade de estar sempre se identificando com algo que não faz parte do centro da minha vida. O pecado é usar a perspectiva do reino de Deus de uma maneira egoísta, estar aqui pelo que isso me dá, estar aqui pelo que isso me oferece, ser um cristão pela certeza de pôr os pés no céu na eternidade, sem que isso tenha competente equivalência naquilo que eu entrego ao Senhor. Eu não fui salvo para mim mesmo. A palavra de Deus nos diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ela nos diz, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quanto da sua vida ainda é para você mesmo? Quanto da sua vida ainda é totalmente voltada para os seus próprios benefícios, para as suas próprias questões, para as suas próprias querências? Quantos, vocês, juventude, quantos dos sonhos que vocês têm estão relacionados com a implantação do reino de Deus na terra? Eu não estou falando isso, que todo jovem tinha que ser pastor e ir para seminário em qualquer lugar, está na Jocum ou está aqui, não. Eu estou falando em sonhos para o reino de Deus. Eu vou ser um advogado que vai abalar as estruturas da sociedade em que eu vivo. Eu vou ser um médico que vai de tal forma atuar, banhado pelo carisma de Deus, que nenhum lugar onde eu estiver será mais o mesmo, porque o meu Senhor está lá por meio de mim. Eu vou ser um professor que fará diferença dentro daquela escola. As pessoas que passarem pela minha classe saberão que ali está um homem, uma mulher com carisma de Deus, que não pode ser confundido só com capacitação profissional, que é boa e que deve existir. O reino dele, a paixão pelo reino, viver em função do reino, acordar pensando no reino, passar todas as horas do dia com o reino sendo metabolizado dentro de você e quando adormecer, sonhar com o reino. O reino de Deus é o maior projeto em andamento na terra. Nenhuma outra instituição, nada no mundo se equipara ao reino de Deus, nem em recursos humanos, porque somos milhares e milhares e milhares ao redor da terra, nem em recursos materiais. Nenhuma grande empresa movimenta materialmente o que o reino de Deus movimenta no mundo, em moeda, em espécie, em dinheiro, em talento, em capacidade. E, entretanto, apesar de tudo isso, nós não temos ainda um cristianismo cujo compromisso com o reino vem em primeiro lugar. Queridos, essa doença miserável chamada pecado, ela atua cada vez que você deixa para depois o posicionamento de um compromisso radical com Jesus Cristo e o seu senhorio, transformando dessa forma a vivência da fé num exercício de religiosidade morta e sem frutos. Como dói ao meu coração de pastor passar 4, 5, 6, 10 anos à frente de uma igreja e contemplar alguns dos meus irmãos que estão ali
exatamente do jeito que eu os encontrei. Os encontrei egoístas e eles continuam egoístas. Os encontrei mão fechada para tudo que era para o reino e mão escancarada para tudo que eram os seus prazeres. E eles continuam assim. Os encontrei sempre pedindo oração na hora de aperto. E os encontrei sempre ausentes do templo quando as coisas iam bem. E não mudaram. Eles ouvem a palavra, mas eles têm uma doença tão grave que a palavra passa por eles e não os atinge. Eu os encontro como pessoas comodamente assentadas na sua religiosidade, falando para os outros de uma verdade que não conhecem, indicando aos outros um caminho por onde não andam, por onde não pisam. E, amados, é isto que é a falência do cristianismo. É isto que nos nossos dias tem feito prosperar os outros ismos de uma forma avassaladora, porque eu não sei de ninguém que chegasse para mim e dissesse: hoje, pastor, eu vou imolar a minha vida, não a minha morte. Eu vou imolar a minha vida a favor do meu Senhor e do reino dele. Mas no Islã maldito, jovens estão diariamente se oferecendo como homens-bombas para morrer por uma ideologia demoníaca, em nome de um Deus que eles nem conhecem. Não posso negar para vocês que isso me choca. Não posso negar para vocês que isso mexe com a minha sensibilidade. Quando pessoas vivem uma mentira, como se ela fosse verdade, enquanto nós vivemos a verdade como se ela fosse mentira. Viver sem considerar que a sua vida tem um termo, irmãos. Se você não sabe, você está mais perto hoje da sua morte do que você estava ontem. Não importa que idade você tenha. Se você não está ciente disso, na sua linha de crédito, amanhã você terá um dia menos. Deus não quer que vivamos apavorados com a morte. Nosso Deus é o Deus da vida, e a morte para um cristão é simplesmente a possibilidade de transpor o rio e botar os pés, por fim, na vida que nunca acaba. Porque desde o dia em que nascemos de novo, colocamos os pés na vida eterna. Mas, às vezes, eu vejo pessoas no contexto do reino de Deus vivendo sem considerar que a vida tem um termo, sem considerar que há um ponto de chegada e que um dia chegará à presença do justo juiz para prestar contas do que fez com a vida. Não estou falando de ir para o inferno, não estou falando de arder na fogueira do diabinho, eu estou falando do cara a cara com Deus para dizer o que você fez da vida. Com que é que você pode chegar à minha presença? Com que é que você possa se apresentar diante de mim? Vejo pessoas no contexto do reino de Deus, fui pastor delas, me angustiei com elas, vejo elas envelhecendo, branqueando, vejo elas caquéticas com as marcas do pecado na vida, sem considerar que uma hora o apito do juiz vai trilar e elas terão de acertar contas com o Senhor. Queridos, no livro de Daniel, eu prefiro até que vocês não abram a Bíblia, vocês registrem só o texto, porque as traduções são tantas, mas no livro de Daniel, no versículo 9, quando Daniel está orando pelo povo, Daniel diz uma palavra que toca muito o meu coração. Diz: a ti, Senhor, Daniel 9:7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Os versículos 18 e 19 dizem: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve.
Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e ages, não te retardes por amor de ti mesmo. Que palavra é essa, Senhor? Me achego à tua presença, não confiado nas minhas justiças, mas confiado nas tuas muitas misericórdias. Meus irmãos, há um convite do Senhor para nós, de que nós façamos uma reflexão mais séria acerca do pecado. Eu ando com saudades daquele tempo. Velho é fogo, né? Eu ando com saudade daquele tempo que a gente cantava, vem já, alma cansada, vem já, e as pessoas iam despencando de choro por convicção de pecado. Quando o indivíduo se sentia miserável mesmo, pó, na presença de Deus. Ele chegava no altar, metia a cara no chão e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. A gente, eu não sei, faz tanto tempo que eu não vejo ninguém chorar por causa do pecado. Eu vejo chorar por causa dos pecados, né? Pisei na bola, fiz algo que não devia, fui crucificado, teve um monte de coisas. E aí eu choro, mas isso não transforma em minha vida. Esse choro, esse tratamento do sintoma do pecado na minha vida, não infunde cura na minha doença. E é nesse sentido que Deus está falando comigo hoje e falando com você. Como é que vai o tratamento da doença? Para os sintomas existe muita coisa para fazer. A gente faz um monte de coisa, a gente disciplina, a gente repreende, a gente manda embora. Há uma série de coisas que a gente pode fazer e precisa fazer. Entretanto, não é isso que cura a doença. Estamos somente lidando com o sintoma. Porque para a doença só tem um remédio: a graça, o sangue do Calvário, a obra da cruz aplicada à natureza. Nada mais, senão o sangue de Jesus Cristo, pode me curar do domínio do pecado na minha vida. Eu penso sempre na salvação em 3 tempos. O novo nascimento é a salvação a nível de espírito. É um ato espiritual o novo nascimento. O Novo Testamento, quando atinge a minha alma após o novo nascimento, ele é uma obra que começa a ser desenvolvida na minha vida, que vai durar todo o tempo da minha peregrinação. É o que chamamos santificação. Meu espírito foi salvo, minha alma está sendo salva. Porque salvação, queridos, eu já disse isso aqui, salvação quer dizer cura. Jesus Salvador quer dizer Jesus aquele que sara. Portanto, a forma como a salvação é aplicada à alma, que é o intelecto, emoções, centro de decisões da vida, é o processo de santificação. Meu espírito foi salvo, minha alma está sendo salva. Por isso é que o apóstolo Paulo diz em mais de uma ocasião: desenvolvei a vossa salvação. Meu espírito foi salvo, minha alma está sendo salva, e o meu corpo será salvo na ressurreição. Quando os vossos corpos corruptíveis forem revestidos de incorruptibilidade, aí a salvação terá se planificado, terá se realizado completamente, corpo, alma e espírito, no dia da ressurreição. Sabe o que eu acho, igreja? Eu acho que nós estamos precisando de um banho de contrição sobre o pecado. Eu acho que nós estamos precisando chorar um pouco na presença de Deus,
não pelo que temos feito, mas por quem somos. Aquela convicção profunda que fazia o apóstolo Paulo dizer: miserável que eu sou. Quem é que vai me livrar desse corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal, esse que eu não quero, está sempre diante de mim. Que infeliz eu sou. Nós precisamos de um banho de contrição a respeito do pecado. E ao passar por isso, irmãos, nós somos coagidos pelo Espírito Santo a uma entrega radical da nossa vida ao Senhor Jesus. O único que é remédio, o único que é cura para esta minha grave enfermidade, que eu já transmiti aos meus filhos, que eles já transmitiram aos seus netos. Mas, como eu disse ontem para a liderança, a palavra de Deus não é um livro de explicações, ela é um livro de promessas e de princípios. E eu queria recordar um pouco disso. O Salmo 95, 7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Aquela confissão penitente, irmãos, eu não estou falando de confissão de atos isolados. Eu não estou falando de confissão de coisas que, às vezes, aos nossos olhos pesam tanto e aos olhos de Deus não. Eu estou falando daquele reconhecimento, não do que você faz, mas de quem você é. De você chegar à presença de Deus contrito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Realmente eu não presto não, Senhor. A única chance que eu tenho, a minha única esperança, a minha única possibilidade é a sua justiça sobre a minha vida. A sua misericórdia sobre a minha vida. Lá em Lamentações 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Você só não é consumido por causa do coração misericordioso de Deus. E temos uma boa notícia. Diz lá que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Glória a Deus. A cada manhã. E diz mais, de que você pode usar à vontade, porque elas não acabam. Elas não têm fim. Às vezes, mentalizando a minha oração, ao amanhecer eu digo: deve estar uma corrida no céu, é hora de despejar misericórdia para esse mundão. Deve ter baldes e baldes de misericórdia sendo despejados essa altura. É anjo tropeçando em balde, que não é fácil, porque há um grande mover de Deus quando Ele começa a ministrar a vida da terra toda, e inclusive do seu povo. Elas se renovam, sim. Elas se renovam a cada manhã. E é isso, meus irmãos, que me faz viver cada dia com uma nova perspectiva. É isso que me põe gosto de vida na boca ao amanhecer. É isso que me faz dar bem-vindo ao dia, dizendo: eu contigo e tu comigo, e lá vamos nós. Porque eu senti, não sou nada. Eu senti, não tenho nenhuma expectativa de vida. No livro de Daniel, a primeira passagem que eu lhe disse: a ti, Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha. Não pelo que temos feito, mas por quem somos. Por quem somos. Às vezes, pelo fato de que já crescemos em algumas coisas, e porque os nossos pecados são sempre dinhos e os dos outros sempre dons, nós não sentimos esse cheiro de miséria na nossa própria vida. Nós não entendemos o significado da doença, mas nós temos que chorar por quem somos e não pelo que fazemos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim:
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Há esperança para mim, há cura para mim, e há um que me sara. E é Ele que se coloca diante de você hoje de noite para lhe dizer: meu filho, minha filha, eu não quero só você bonzinho, eu quero você santo. Bonzinho por bonzinho, tem muita gente que não me conhece, é melhor do que você. Tem muita gente que nunca ouviu falar da minha graça e tem uma conduta irrepreensível nos padrões éticos. Nós temos a mania de pensar que todo mundo que não é crente tem a vida desgraçada e arrebentada. Não é verdade. Eu conheço algumas famílias não crentes, não cristãs, pelo menos no nosso entendimento, que dariam um banho de qualidade de vida na vida de muitas famílias da igreja. Casais não cristãos, que têm um padrão de relacionamento que faria corar de vergonha alguns casais que estão na igreja. Filhos sendo educados por pessoas de fora, de uma maneira que constrangeria alguns dos que estão dentro da igreja. Porque nós temos confinado a realidade do pecado somente a uma postura moral, a uma postura ética, e nos esquecido de que nós pecamos porque somos pecadores e que está na hora de aplicar a obra da cruz à doença e não somente aos sintomas da enfermidade. Que Deus tenha misericórdia de mim, meus irmãos. Quero dizer para vocês que eu falo uma palavra como essa com profundo tremor diante de Deus, porque eu não estou falando para você da sua realidade, eu estou falando da realidade da minha própria vida. É isso a minha dor, é isso o meu constrangimento diário, é isso aquilo que me fere, é isso aquilo que faz meu coração chorar na presença de Deus, aguardando ansiosamente a volta do Senhor, para poder, num corpo ressurreto, louvar ao Senhor com toda a inteireza do meu ser. Mas Deus diz para mim às vezes assim: se eu fosse misericordioso com você, do jeito que você é com os outros, você estava perdido. Se eu olhasse para você como você tem olhado muitas vezes para os outros, você não teria nenhuma esperança. Que Deus nos livre de juízo. Que Deus nos livre de julgar qualquer pessoa. E nos dê um coração compassivo e humilde. Nos ajude a trabalhar para que a obra da cruz seja aplicada à vida das outras pessoas. Eu quero concluir com uma pequena ilustração. Aqui é um lugar que eu passo com frequência, eu nunca sei se eu já falei aqui. Se falar, vocês fiquem quietos e façam de conta que não ouviram. Porque agora eu sou idoso, já fiz 60. Quero todas as prerrogativas que isso me dá. E a gente tem o direito de contar tantas vezes quanto quiser aquilo que a gente acha que é significativo. Eu era um jovem aí na faixa dos 18, 19 anos. Fui lá na cidade do Ebenezer, lá em Casa Branca, interior de São Paulo. Denis, fique quieto, não mexa um músculo da sua cara. E me convidaram para ir falar num leprosário que tem da igreja presbiteriana lá. E para mim, lepra era uma doença dos filmes bíblicos da Metro. Era o máximo, que eu nunca tinha visto um leproso.
Aquela visão que eu tinha era lá dos filmes bíblicos, né, que apareciam aquela coisa horrível, aquele festival de ketchup lá. E aí cheguei lá no local do leprosário, havia uma capela, e eu cheguei e o pessoal já estava reunido e já tinha começado o tempo de louvor. E eu fiquei horrorizado. Eu disse, eu não devia ter vindo, eu devia pelo menos ter me informado melhor. Eu cheguei olhando ali, o homem estava batendo palma com os toquinhos do braço, porque ele não tinha mais mão. Ele batia ali o toquinho do pulso. E olhei para o outro, não tinha já metade do rosto. Eles estavam lá, louvando a Deus. E enquanto eu fiquei assentado, olhando, o Espírito Santo de Deus me deu uma lição para o resto da minha vida. Eu falo isso sempre aonde vou. Enquanto eu estava estarrecido com aquela cena, o Espírito disse assim para mim, você acha que seria lógico se aquele camarada lá que está com a orelha toda comida, virasse para esse que está do lado dele, sem os dedos dos pés, e eu estava olhando para as cenas que estavam ali, sem os dedos dos pés, e virasse para ele e dissesse, não tem dedo, não tem dedo. Claro que não faria. E esse que não tem mais dedo, você acha que faria sentido ele olhar para aquela pessoa que já tem a mão totalmente decepada pela enfermidade e virasse para ela, olha lá, não tem mão, ó. Esse diálogo com o senhor ali. Claro que não, senhor. Pois é. E por que não? Porque eles têm todos a mesma doença. Não importa que parte do corpo a doença comeu. Não importa onde foi que a doença prosperou num ou no outro, porque eles todos têm a mesma doença. E ele disse para mim, meu filho, assim como leproso não pode rir de leproso, pecador não pode rir de pecador. Porque a doença é a mesma. Não importa que parte da vida foi afetada pela doença. Nós devemos tratar e devemos lembrar que, embora a sintomatologia em nós não esteja semelhante, a doença que nós temos é a mesma. Que Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de cada um de nós. Curve a sua cabeça por alguns instantes. Faz quanto tempo que você não se sente constrangido por ser um pecador? Talvez, em algumas vezes isoladas, você tenha sentido o fardo de uma área na sua vida com a qual você luta, e todos nós as temos. Talvez você tenha sido muito mais perturbado pelos sintomas do pecado na vida do que pelo pecado mesmo. Ao Senhor compete a justiça, mas a nós compete chorar de vergonha. Dizer, Senhor, eu não quero ser uma pessoa dividida. Eu não quero que o meu reino na vida venha antes do teu. Eu não quero ser mais consagrado a mim mesmo e às minhas coisas do que a ti. Senhor, eu queria muito ser completamente teu, para que os teus sonhos acerca da minha vida se realizassem plenamente. Mas, Senhor, tem misericórdia do pecado que tenazmente me assedia. Ah, Senhor, Senhor, dá-me dor pelo pecado. Doença provoca dor, Senhor. Não deixa que o pecado me insensibilize. Não deixe que o pecado se torne uma mania na minha vida. Um estilo de viver. Que me amoldo a ele de tal forma que ele já não me incomoda, que ele já não pesa, que ele já não me perturba,
me afastando assim completamente do processo de cura que a salvação inaugura e que a ressurreição completa. Deus, tem misericórdia de mim. Que o espelho da tua palavra permita que eu me enxergue, Senhor. Que o espelho da tua palavra me permita ver-me exatamente como sou. Senhor, que eu não seja transigente nem com o pecado na minha vida, nem com o pecado na vida de qualquer outra pessoa. Mas, Senhor amado, que eu não seja juiz de ninguém, para que eu possa escapar do teu próprio juízo. Dá-me, Senhor, dá-me nessa noite consciência de quem eu sou. E capacita-me, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a ter a obra da cruz aplicada à minha vida. Que o sangue de Jesus Cristo, o sangue que purifica de todo o pecado, possa ser aspergido sobre minha vida. E que ao colocar os pés no caminho rumo à ressurreição, eu possa saber que enquanto não chego à plenitude da cura, estou vivendo debaixo da tua misericórdia diariamente renovada. Estou a caminho da ressurreição, onde então o pecado terá sido completamente extirpado da minha vida. Me ajuda, Senhor, com o coração humilde. Acolhe nessa noite a minha consciência de estar mais atento a quem eu sou e não somente aquilo que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.